Muito bom. Doutor Renato, eu queria saber também a questão de seletividade alimentar. Eu vejo que é uma queixa muito comum, né? Eu queria que você contasse mais pra gente, falasse de certa forma sobre essa questão. A seletividade alimentar, ela é considerada uma questão comportamental no autismo? Sim. A seletividade alimentar é uma questão comportamental que é um dos maiores desafios que as famílias autistas enfrentam. Eu acredito que sim, porque eu como mãe, eu não vou saber se é uma seletividade alimentar ou se é um gosto, uma questão de opção, né? Não gosto disso. Sim. A seletividade alimentar é uma alteração do comportamento onde a pessoa autista, ela tem preferências. Na verdade, ela tem preferências muitas vezes por questões de cor do alimento. E olha que curioso, se você colocar no prato da criança autista, é muito comum essas cores mais neutras, branco e bege. Macarrão, arroz, me ajuda aí com angu, ele vai comer. Entendi. Né? Às vezes o angu, talvez pela consistência, já não vai ser muito... Também incomoda, exatamente. Então a seletividade envolve a cor, a seletividade envolve textura, a seletividade envolve doce ou azedo, a temperatura. Até temperatura? Até a temperatura. Se tiver uma temperatura, né, mais quente, pode ser que ele não queira. E como é que essa situação traz impactos para a criança? Poxa, tem pais que realmente não saem de casa porque sabem que se forem almoçar num restaurante, o que for, a criança não vai comer nada, vai virar um momento de tensão, vai ser um momento ruim, deixam de sair de casa, deixam de viajar por conta disso, né? Então, os prejuízos sociais muito evidentes, sem contar com os prejuízos nutricionais, a criança que realmente tem aquela restrição muito grande. E essa restrição da seletividade, ela é bem interessante porque eu posso falar que parece que é mentira, mas é real, né? A criança come o biscoito recheado negresco. Se você comprar o biscoito recheado igual ao negresco, mas de outra marca, ele não come. Qualquer alteração ele percebe. Ele não come. Mesmo sendo pretinho com branco lá, se for branquinho, pretinho, da mesma cor, mas o sabor é diferente, ele consegue perceber. Eu acredito que seja e não come. Um grande desafio para os pais aí ter que lidar com essa situação. É complicado, né, Gustavo? Como é que você sabe se aquilo ali é uma seletividade ou se é uma negação do não gosto? Então, a situação dos pais é bem complicada. Me chama a atenção também a questão de que, de certa forma, vai influenciar na saúde dessa criança. Sim, com certeza. A questão nutricional. Pensa a questão nutricional, o impacto que isso causa. Já é difícil fazer a criança comer, gente. Né? E aí é uma questão do tipo, mas eu insisti, por exemplo, você citou o angu. Eu insisti dele comer angu, porque muitas vezes é uma questão cultural. Ainda mais em Minas Gerais, as pessoas acham que comer angu é uma questão saudável, que é uma necessidade, né? E assim, os relatos são muito comuns. Coloquei angu na boca dele e vomitou longe. Você vê que a criança não tá fazendo hora. É legal que os pais tenham essa percepção, assim, a criança, ela como se para ela fosse algo assim, insuportável, na verdade, né? E não só a questão alimentar. Então, da parte de seletividade, os pais têm que buscar ajuda mesmo, né? E é um atendimento multidisciplinar, né? Você precisa de um psicólogo orientando as questões comportamentais, de como que você vai fazer aquela programação para lidar com aquela situação. Você precisa de um fonoaudiólogo para poder trabalhar, ver se a questão de deglutição, mastigação, se existe alguma dificuldade na questão da motricidade oral, etc. Você vai precisar de um terapeuta ocupacional para trabalhar a questão da dessensibilização, que é justamente um trabalho muito de formiguinha ali, que você vai aos poucos deixando a criança ter contato com aqueles alimentos que ela não tolera, mas você vai oferecendo em pequenas quantidades, de forma repetida e consistente. E por fim, do nutricionista. Então, o nutricionista vai ali tentar colocar dentro dos alimentos que a criança aceita aquilo que ela possa comer e que ela consiga ter uma nutrição adequada. Eu tenho um paciente autista que só come biscoito de arroz com pasta de amendoim. Olha como isso é difícil, porque, poxa, da nossa dieta, não sei da parte de vocês, mas faz parte da dieta do brasileiro. Eu já fiz tanta dieta que já fez parte da minha. Mas assim, como eu que... também já me arrisquei por lá. Eu já comi os biscoitinhos de arroz aí com pasta de amendoim, mas sabe o que eu fico pensando como mãe? Como que a criança chegou no biscoito de arroz com pasta de amendoim? Pode ser essa questão da cor, né? Tipo, nesse caso, foi a nutricionista que foi testando, e colocou. Não foi a mãe nesse caso, justamente porque não faz parte da dieta. Exatamente. Eu não sei se essa pergunta que eu vou fazer está certa, mas
Existe um prazo para ver resultado quando essas multidisciplinas elas entram em ação com uma criança autista? Como que você vê isso? É difícil, né? E muitas vezes é frustrante para os pais, né? Porque os pais... a gente espera isso, a gente espera o resultado. Sim, claro. Os pais estão, né, você está fazendo investimento, você está buscando ajuda. Do investimento financeiro, de tempo. Sim. Você já pensou que uma criança que faz 20 horas ali de terapia por semana tem que ter um acompanhante 20 horas? Você não vê, às vezes, o resultado ali. Sim. Como é que isso é a longo prazo? Isso é médio prazo? Então, o que você consegue ver? Depende muito, Gustavo e Liliane, da questão do nível de suporte. Tem crianças que têm um potencial de desenvolvimento maior dentro do mesmo diagnóstico de autismo. Depende das comorbidades associadas, por exemplo, né? Então, se você tem uma criança que tem um nível 1 de suporte, vou dar um exemplo. Criança com nível 1 de suporte, que daqui a pouco a gente também pode falar sobre isso. Ela precisa de pouca assistência para ter um bom desenvolvimento. Em resumo, é isso. Ela tem um cognitivo bom, preservado, uma criança com inteligência boa. Poxa, essa criança, quando tem os estímulos adequados, personalizados e iniciados de forma precoce, ela vai deslanchar e rápido, realmente. Você vê resultados assim. Poxa, tem pacientes que eu acompanho já numa fase muito mais estabilizada, de 6 em 6 meses. Caramba, em 6 meses a criança se transforma, assim. Ela volta no consultório, eu vejo os relatórios, eu converso com a família, é só notícia boa. A ponto, às vezes, de sair dos critérios de diagnóstico de transtorno do espectro autista.